Boa noite a todos. Estamos hoje com o primeiro Grandes Temas desse ano, em 2019, com a presença de um ilustre colega, grande amigo, professor Eduardo Rocha, professor de nefrologia do Fundão, com a presença aqui também dessa plateia pequena, mas de grandes amigos aqui, que suportam os grandes temas. E nós convidamos hoje o doutor Eduardo para discorrer um pouco da sua experiência em relação ao que significa os bastidores do TED-Med, como isso funciona. E o doutor Eduardo foi um dos privilegiados brasileiros que teve a oportunidade de nos brindar com a sua fala num TED-Med internacional. E ele, aqui com muita propriedade e disponibilidade, vem aqui contar como funciona, quais são os mecanismos que existem por trás desse fenômeno, né, de palestras que existem ao redor do mundo, sobretudo espelhando aí a experiência de grandes profissionais brasileiros, do qual o doutor Eduardo faz parte. Então, Eduardo, é uma honra ter você aqui conosco, mas essa vez eu tenho aí a palavra e vocês aí... Vamos ver se a gente pode discutir alguma coisa ou contar mais alguma coisa. Bom, primeiro que um convite vindo do Rubinho sempre é uma honra, né? Porque se existe alguém que há muitos anos tem feito a medicina de uma forma além da assistencial ou a educacional, que é uma das atividades que a gente procura fazer, e de pesquisa, o Rubinho realmente representa um grupo de pessoas e amigos que estão aqui presentes que quer pensar e pensa muito e quer organizar e difundir conhecimento. E no fundo o TED é exatamente isso. Eu fico muito à vontade para falar para as pessoas que estão aqui presentes, porque no fundo hoje não faz a menor diferença de quantas pessoas estejam presentes na tua palestra, desde que elas tenham acesso ao que você vai dizer. Se for bem considerado, esse acesso vai se difundir. E se não for, ele vai morrer aqui, e acho que isso é a essência do TED. Falar dos bastidores do TED-Med é falar sobre, obviamente, opiniões pessoais e alguns relatos que são objetivos, sobre as quais não se questiona, são fatos. Fatos e impressões. E eu vou começar para vocês contar uma história que começa há muito tempo. Começa no início do século XX, por volta de 1908, e é representada por essa figura que é o meu bisavô, Dr. Antônio José da Silva Pinto, um professor da Universidade de Coimbra, que optou por sair de Portugal e migrar para melhores condições, vindo para um país que estava em franco desenvolvimento, que é o Brasil. É curioso que hoje a gente observa, mais de um século depois, um movimento inverso migratório, mas é assim, o ser humano desde sempre migrou, e com ele leva conhecimento fisicamente, cultura, e nós felizmente temos os irmãos portugueses como parceiros, sempre os recebendo e agora sendo recebido por eles, e assim vai. Mas eu queria mostrar para vocês o professor Antônio, porque ele representa uma forma que hoje é considerado bastante antiga de transmissão de conhecimento. Não vou ler em detalhes o que está aqui, mas é um relato escrito, publicado em 1954, de um dos seus alunos. E ele conta que no primeiro dia de aula em que ele foi conhecer o professor Totonho, aí ele descreve como ele estava vestido, levado pela sua mãe para aquele que era o único professor de uma vila, de uma comunidade, e que não só educava os alunos, os filhos dos outros, mas educava os seus próprios filhos. Ele teve 7 filhos, aos quais deu o nome de filósofos gregos. Minha mãe contava essa história. Aliás, estavam falando um pouco antes de começar a aula sobre minha mãe, ela conta muitas histórias. Eu nem sempre acredito nelas, mas algumas delas se confirmam ser verdade. Então, se eu tiver um conselho para dar para os mais jovens e para os mais velhos, ouçam suas mães, como já dizia o Felipe aqui. Essa forma de transmissão de conhecimento, ela vai sempre existir. Felizmente, eu acredito nisso. Isso é uma impressão pessoal. Por mais que tema-se o advento da inteligência artificial, tem uma honra aqui estar com um dos especialistas na plateia, o Miguel, colega de turma. Contar histórias é essencialmente a essência ou uma das essências do sucesso do TED, ao qual o Rubinho se referiu. O TED, que hoje em dia virou livro-texto, então se alguém quiser aprender
Se é que isso se aprende, né, lendo, você aprende fazendo, né, como muitas outras coisas. Você tem livros que ensinam os segredos de como falar como um TED Speaker, né, que eu tive a honra de participar. E o TED hoje, como eu dizia antes, ele representa o tipo de comunicação que é infinita. E eu poderia perguntar nessa plateia, perguntar quem estiver assistindo depois, alguém de vocês não assistiu ao TED? Todos já assistimos, né? Acho que isso é... A gente vai ter os TEDs favoritos, TEDs que gostaram, não gostaram, etc. Aí vem aquela questão. Quantos de vocês sabem quando foi fundado o TED? E por quem? Não que tenha tanta importância, mas a gente tem que dar mérito a quem criou. Quem criou o TED, e que também criou o TED Med, que vocês vão logo entender que não é a mesma coisa, não é a mesma empresa, embora os objetivos sejam muito semelhantes. E é sobre isso que a gente quer falar, sobre os bastidores, né? Sobre o negócio, sobre o sucesso, os podres, o que tem ali por trás. Eu vou falar o que eu sei, mas obviamente isso da mágica, quem souber mais, me contar, por favor, que eu sempre... Todo mundo gosta de uma série, né? Então o TED foi criado em 1984. Ou seja, a forma mais utilizada de difusão do TED, porque poucas pessoas podem comparecer a esses encontros que foram, como eu falei, o primeiro em 1984, e tem essas letrinhas representando tecnologia, entretenimento e design. Design, que é o no novo português moderno, design. E por que design? Porque o fundador é um arquiteto que foi chamado para a comemoração dos 30 anos do TED, em 2014, e obviamente disse aquilo, ele teve 3 minutos para falar. Ele usou o tempo dele da melhor forma possível, mas ele disse aquilo que nós profissionais muitas vezes nos dizemos. Eu nunca imaginei que isso ia virar isso. Em todos os sentidos, né? A gente às vezes tem sucesso, a gente tem fracasso, mas se eu tivesse uma lição para take home message para casa hoje, seria o seguinte: vamos continuar fazendo naquilo que a gente acredita que é o certo, porque o sucesso ou fracasso não é garantido. E não é por isso que a gente está fazendo. E na maioria das vezes a gente não sabe de que forma aquilo vai ser utilizado. Então o TED foi uma garrafa ao mar. E que deu certo. E como é que eu cheguei lá? Então o Rubinho falou que eu fui um dos palestrantes do TED Med. Rubinho, desculpe corrigi-lo, né? Às vezes você erra. Eu não fui um palestrante do TED Med. Eu fui um palestrante do TEDx. Aí começa a sopa de letrinha. Mas o que é TEDx? O que é TED? O que é TED Med? O que é TED Ed? O que é TED... E quantos TEDs? A ideia é a mesma. Foi criado em 84, o TED Med foi criado em 98. Mas antes de contar a história do TED Med, acho que vale a pena contextualizar. E como é que eu cheguei lá? Eu cheguei lá através de 3 meninas, aliás, 2 meninas super poderosas. As super poderosas famosas são essas 3, Powderpuff Girls, que foram traduzidas em português para meninas super poderosas. Mas eu tive a sorte de ser pai de meninas. E uma delas fez uma amiga, que é outra sorte, ter filhas que fazem amigos, né? Isso é maravilhoso. Então, a Júlia, que está aqui do lado, minha filha, conheceu a Alice na piscina há muitos anos, e a pergunta que ela fez foi: qual é a sua menina superpoderosa favorita? Aí a Alice respondeu, ou uma perguntou, eu não sei mais quem, ela sempre está aqui, me corrige. Aí ela falou assim: é a Lindinha. Aí a Alice comentou: seremos boas amigas. E isso gerou, obviamente, anos depois, elas cresceram juntas. Quando a Alice estava se preparando para estudar medicina na Inglaterra, ela queria, de alguma forma, reforçar o currículo dela. E ela achava, e com toda razão, que experiências extracurriculares ajudariam muito. Então ela foi trabalhar comigo naquilo que se tornou talvez o meu grande feito profissional na minha carreira, que foi ajudar na área de doação de órgãos. Então, se a gente, sei lá, independente de currículo Lattes, etc., perguntar assim, além de ter as filhas, né, ter tido esse sucesso que nem todos têm o privilégio de ter, que para mim é um motivo de grande orgulho, minha família, doação de órgãos, que é algo que é muito bonito, e a Alice levou isso e certamente participou dos motivos pelo qual ela foi aceita em uma grande universidade inglesa, onde ela estuda medicina até hoje, University of East Anglia. Desculpe, Alice. E Júlia, minha filha, foi estudar na London School of Economics, motivo obviamente de grande orgulho, e elas aqui no aeroporto, indo juntas ou se despedindo, numa dessas viagens inúmeras que elas fizeram. Bom, e aí a gente vai, como é que eu cheguei lá? No segundo ano de medicina,
a Alice foi solicitada para indicação de nomes e temas para participarem de um encontro TEDx, que é o X, ele significa feito, é um TED, no formato TED, mas é uma organização independente local, em geral feito por universidades, e um TEDx que se chamava Faça Diferente, Do Different, era o título. E aí a Alice sugeriu, disse que tinha um professor da Universidade do Brasil, etc., que falava sobre doação de órgãos. E foi assim que eu recebi, algum tempo depois, em novembro de 2017, ou seja, com uma antecedência de 4 meses, o TED aconteceria em fevereiro. Esse já não é o primeiro e-mail, é o segundo e-mail, mostrando, olha, que legal, você aceitou, parabéns, etc, etc. Eu estou aqui mandando, você está com algumas dúvidas, eu vou te mandando aqui alguns papéis, algumas burocracias para você se familiarizar com o TED. E aí entrou naquele... Tem autores que falam, né, os compositores, tem vários amigos artistas que tem aqueles writers blank, que eu já tinha dado e continuo dando muitas aulas na universidade, experiência de muitos anos, mais de 20 anos de aula, e de repente eu falo assim, o que eu vou falar num TED? Eu não posso dar uma aula de doação de órgãos, que é o meu terreno de conforto, embora a importância seja muito grande. É um desafio muito grande e eu falei, será que eu sou capaz? E aí comecei, obviamente, aquele questionamento, já tinha sido, iria fazê-lo, obviamente, e começou a burocracia. A primeira coisa que alguém que vai falar no TED recebe, que obviamente mostra a seriedade e responsabilidade da empreitada que está aceitando, é um release form. Então os direitos de imagem são muito respeitados. Você cede esses direitos e os princípios do TED são seguidos. Então não é uma brincadeira. Não que alguém aqui achasse que seja uma brincadeira, mas é muito sério e dá muito trabalho. Então eu tenho advogados envolvidos aqui atrás. Então ao assinar isso aqui, que tem testemunho, você está fazendo um contrato. Em outras palavras, não é uma aulinha qualquer. Isso é um dos segredos, sem dúvida, dos bastidores do TED. E aí você recebe, no caso desse TED em específico que eu participei, um kit que te ajuda, né? Ele vem com várias dicas, ele nem é tão grande assim, mas ele é bastante enfático. Lembre-se da data, lembre-se do local e vários conselhos e orientações. E esse aqui diz o seguinte, até o dia 8 de janeiro, ou seja, um mês e pouco antes do evento, um mês e 20 dias, você tem que nos enviar um rascunho do que você vai falar. Então o meu writer blank podia durar até dia 8 de janeiro. E eles têm todo o direito de retirar o convite. Olha, lamento, acho que por algum motivo não era bem isso que a gente queria, felizmente o meu foi aceito. E além disso, eles mostram esse fluxograma que basicamente acho que todos nós deveríamos ter no trabalho. Precisa de ajuda? Não ou sim. Se você disser que não precisa de ajuda, vem a segunda pergunta, tem certeza? Se vier um sim, respeito e vamos lá, parabéns. Ou like, né? Mas a maioria das pessoas, e eu aconselho fortemente, não seguir esse caminho. Sempre a gente tem dúvida, ajuda é sempre bem-vinda, e aí vem o fluxo. Ajudas associadas a logística, questões técnicas, material no TED, eram resolvidas pela Sofia, e a Roche, que era uma adolescente, na verdade, agora ela já era adulta jovem, mas quando ela fez o seu primeiro TEDx na Índia, ela era adolescente, e ela ganhou os direitos, comprou os direitos de organizar um TEDx, que não é pouco, assim, não é barato e não é pouca coisa para uma adolescente. E esse era o segundo TEDx que ela estava organizando. Então ela chegou na Inglaterra, na Faculdade de Medicina, vou organizar um TEDx. Ela é aluna de medicina, embora muitos dos alunos que participaram do TEDx não eram da medicina somente. E a Roche estava ocupando assim, a questão do conteúdo, né, do que iria ser dito e as orientações gerais. Dessas orientações gerais, eu destaquei aqui os 10 comandos que valem para qualquer palestra. Mas que no caso do TED são comandos escritos ali. O Miguel, que deu uma aula recentemente com 10, o futuro da medicina, da inteligência artificial, ele tem alguns conselhos do qual eu destaquei esse. Pratique, pratique, pratique. Quando eu era muito jovem, tinha uma propaganda de tênis no nosso Vladir Marques, né, jogador de basquete,
que dizia treinar, treinar, treinar. E é isso. Para fazer um TED, aquilo que parece muito natural, e as pessoas falam em até 18 minutos, tem regras, uma das mais rígidas, nenhum TED pode passar de 18 minutos. Algumas aqui eu vou passar rapidamente, assim, conecte-se com suas emoções, não venda nada. E é essencial aqui, seja um contador de história, não é uma aula, não é um sermão, você está ali. E o conselho mais adequado que eu retive é o seguinte: imagine-se num jantar com muitas pessoas. De repente você pega a palavra, todos param de fazer o que estava fazendo, comendo, bebendo, contando histórias, para te ouvir. Ou seja, o que você vai falar tem que ter um significado. Senão, não vale a pena ser dito. E quantas vezes no mundo a gente ouve pessoas, quantas mensagens a gente recebe pelo WhatsApp, que se as pessoas pensassem um pouquinho, tem relevância o que eu vou dizer? Isso interessa alguém? Será que interessa? Aí segue em frente. Então, são vários conselhos que são, na verdade, os 10 comandos, os 10 Commandments, né, do TED. E aí naturalmente, eu sabia a mensagem que eu queria dizer, que era sobre doação de órgãos. Eu queria, de alguma forma, tocar as emoções daqueles que estavam presentes, e nada mais melhor do que tocar as emoções do que falar de algo que as pessoas gostam, e de preferência, sendo visitante na Inglaterra, eu ousei ir tocar na música e falar de um ídolo inglês. E eu escolhi, então, Freddie Mercury e o Queen. Com todas as referências, o Queen é a Inglaterra, a música, e o tema é Who Wants to Live Forever? Então, falando sobre doação de órgãos, a eternidade, a longevidade, tudo está dentro desse contexto. E foi assim que o TED foi, eu diria, bem sucedido. Para quem não viu, está no YouTube, e vai crescer no número de views, obviamente, porque naturalmente, não sei quanto tempo, nem tem nenhum objetivo de bater recorde nenhum, porque não é para bater recorde. É simplesmente, se alguém viu e gostou, é como se funciona a difusão do conhecimento hoje. Começa a palestra, temos tantas pessoas aqui, e elas continuarão a assistir, se acharem interessante, e vão difundir. Então essa foi a minha experiência. E só como outro roteiro em relação a treinar, como é que se constrói um roteiro para um TED, que é muito pouco tempo, 18 minutos, bem menos tempo do que eu tenho aqui hoje. Aliás, Rubinho, hoje eu vou falar um pouquinho mais do que isso. Isso vem do livro que eu mostrei inicialmente, do Carlyle, Who Wants to Live Forever era o tema, e eu decidi decompor ele em 3 partes, o que ajuda bastante. É o que eles chamam de mapa da mensagem, ou message map. Então a minha mensagem era dividida em transportar as pessoas para os anos 60, e para isso, aqueles obviamente que não viveram os anos 60 teriam que imaginar, e aqueles que viveram se lembrar, de Xerém, que foi de onde eu nasci, de uma televisão em preto e branco, como símbolo da tecnologia avançada da época, e as minhas memórias, de um daltônico que naquela época já lembrava de muitas coisas. Então, nisso a gente construiu o cenário imaginário dos anos 60, uma geração de vitoriosos, com grandes conquistas, e são citados, etc. Em seguida, eu falava sobre o sonho da vida eterna, e obviamente tive que recorrer à antiguidade, né? Os sonhos realizados nos anos 60, a questão da vida eterna, os órgãos artificiais, o transplante, e a questão de que a vida é limitada, queiramos ou não. Mas o sonho não é limitado, o sonho é eterno. E o sonho da vida eterna é apenas um dos grandes sonhos da humanidade. Então, eu nessa parte aqui, eu transportei aos gregos, aos romanos, e a gente vem até o Rio de Janeiro. E aí, falando do Rio de Janeiro, eu dei a minha fórmula, que era a conclusão de como viver para sempre. Na minha percepção, falo sobre o Rio, em que eu juntei o ditado do Heráclito, atribuído a Heráclito, que era o filósofo do fluxo, o famoso ditado de que ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, e eu falava sobre o meu rio, o Rio de Janeiro, para uma plateia que não era fluente em português, e explicar o que era o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro pensou ser um rio, e aí. E a mensagem técnico-científica estava associada à apoptose, que fez parte da minha tese de doutorado, que era a questão da morte e vida celular, então a necessidade de morrer para viver para sempre. E como viver para sempre, então quem quiser... Mas esse era o roteiro. Então, segundo conselho para quem vai preparar um TED, faça um mapa de mensagem, eu acho que em 3 partes, e depois eu fiquei cronometrando o texto e quanto tempo eu levava para cada coisa.
E outra coisa, até o último dia, eu fui dormir tendo feito o ensaio na véspera, que você faz o reconhecimento do gramado, né? E fiz a palestra. E a minha filha estava presente, minha esposa estava presente, acharam que estava boa. E eu não estava satisfeito. E eu achava que faltava uma coisa. E aí tinha a ver com o tempo, que a gente quer falar tudo e fala muito, etc. E aí eu decidi naquela noite, acho que às 4 da manhã, quando algumas das ideias vêm pra gente, que se eu tivesse um tempo sobrando, eu cantaria. Que acrescentaria a música em algo que o tema eu já remetia à música. E aí eu pude cantar uma música do Zeca Pagodinho, que é de Xerém. Então, quando eu olhei o relógio, que eu tinha acabado em 17 minutos e 20, falei, dá tempo. Aí eu cantei, que foi uma das coisas que deu um impacto emocional. Então essa foi a foto clássica em cima do tapete vermelho. E aí agora eu queria falar um pouquinho sobre, tendo falado sobre a minha entrada no TEDx, sobre o mundo do TED, que foi, como já falei, TEDx, o TED é uma franquia que é concedida para quem quer organizar uma palestra no formato TED, respeitando regras muito rígidas. E aí, aquela sensação do pós-apresentação do TED. É um pós-jogo, pós-vitória de campeonato, pós uma boa aula, né? Aquela sensação muito boa e a sensação de quero mais. E eu pensei, mas como é que eu posso continuar fazendo isso e difundir essa experiência, compartilhar essa experiência com outras pessoas, com alunos, com minha família, com meus amigos, etc. Aí eu fui, obviamente, pesquisar e descobri que o TED realmente é uma comunidade. E como toda comunidade, de vez em quando tem barraco. Aí eu achei no TED Blog, que vale a pena vocês entrarem, blog.ted.com, mensagens associadas ao TED. Ou seja, o TED, ele, embora seja um evento anual, ele é um contínuo, é uma comunidade realmente muito grande, de agora milhões de pessoas. E aqui é relatado um evento em que um dos organizadores expulsou um palestrante do seu TEDx, o TEDx de Bruxelas, desculpe, porque considerou o organizador que detinha licença, que aquele palestrante estava falando coisas inapropriadas. Então o TEDx, que segue regras rígidas, ele também é submetido à análise dos organizadores do TED. E nesse caso, só para dar um exemplo, quem perdeu a licença foi o organizador, porque nos valores do TED, da TED Foundation, estava o respeito à diferença de ideias. Bom, eu não conheço os detalhes da expressão, do problema, o que aconteceu ali, mas eu sei que isso foi marcante para mostrar que eles julgam todo mundo que entra na comunidade. Como qualquer comunidade, um clube você pode ser expulso. Então foi o que aconteceu nesse caso. Mas eu não queria participar de um TED da forma que a maioria das pessoas pensa assim, eu quero organizar um TED. E é uma vontade que dá realmente. E é um trabalho que dá enorme, né? Tem um amigo meu que se refere a essa música, a essa hora, como uma música, acho que é da Gal Costa, ou cantada pela Gal Costa, que é sobre vatapá. Todo mundo gosta de vatapá, mas o trabalho que dá... Então, organizar um TED não é tão simples assim, e eu achei que eu poderia ter uma contribuição mais específica. Primeiro, voltada para a medicina, e foi aí que eu descobri o TED-Med. Mas antes de chegar no TED-Med, eu queria também fazer um convite para quem quiser. Existe uma plataforma chamado TED Open Translation Project. Então todos aqueles que têm facilidade com línguas e têm conhecimento de línguas, principalmente línguas menos conhecidas, o português é uma língua muito falada, mas obviamente existem outras línguas que são mais raras e existe uma plataforma Amara que atende a vários programas, várias instituições não governamentais e várias instituições sem fins lucrativos como é o TED, eu então me submeti, me candidatei a ser um tradutor, transdução e tradução, no caso em português e em francês, e fiquei muito feliz quando recebi esse outro e-mail que foi do bem-vindo, você agora é um membro da comunidade TED. Então, nesse caso, um membro da Amara, no braço TED, e quando você entra na Amara dá vontade de entrar de vários, tem o Arte, tem várias questões culturais que dá vontade de participar de todos, mas não dá tempo. E um detalhe, trabalho voluntário, que aqui também você é julgado pela qualidade do que você faz e você não pode simplesmente sair traduzindo, aquilo ali é avaliado, você só pode julgar alguém, quer dizer, ser realmente um tradutor aceito quando você é aprovado após 90 minutos, pelo menos, que parece pouco, mas é muita coisa de tradução ou translação. E aqui eu cheguei no que eu achei que era a minha missão para participar do TED. Eu já era um tradutor, já tinha entendido mais ou menos como funcionava e queria então participar do TED
não somente de uma forma genérica, com um TED sobre vários assuntos. Eu acho que a minha contribuição deveria estar focada, como a maioria da plateia aqui, na área da saúde. E fui ver o que era o TED-Med. Descobri então que em Palm Springs, nessa bela foto, havia um encontro anual. Essa é a minha foto tirada dentro do carro que eu aluguei. É a chegada no TED-Med. Tudo é muito organizado. Então a gente recebe lá o check-in, recebe o crachá, onde você tem uma pergunta que você responde. No caso, o tema de 2018 foi caos e clareza. Até a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, a Fernanda Abreu, que fez aquela música Rio 40 Graus, Purgatório da Beleza e do Caos. Caos e clareza era o tema principal do TED do ano passado, e mostrava que a gente tem uma tendência a achar que o caos é ruim e a clareza é bom, mas um depende do outro, como yin e yang, e várias pessoas veem isso como atributos necessários. E no caso, você é apresentado no seu crachá dizendo assim, o que você está fazendo, ou melhor, qual é a sua missão relacionada a caos e clareza. E a minha resposta foi, eu transformo, ou ajudo a transformar morte em vida através da doação de órgãos. Não existe momento de maior dor do que a perda de um ente querido. E não existe momento de maior renascimento do que receber um órgão doado por alguém que você não conhece. Essa beleza, essa mágica, ela só é compreendida por quem se aproxima um pouco mais desse contexto. Então essa é a minha participação. Eu não apresentei nada, mas através disso você olha o crachá da pessoa e fala, você trabalha com doação de órgãos? Coincidentemente, isso gera vários assuntos. Então o TED, o que é o TED-Med? A semelhança do TED é um encontro de 3 dias, que não é barato. Você, para participar, depois de ser aceito, você paga $5.000 de inscrição, mais caro que qualquer congresso médico que eu conheço. Obviamente existem alguns eventos, grandes eventos, que tem que pagar isso, e foi um dos investimentos melhores que eu fiz na minha vida. Não só por estar aqui podendo compartilhar, mas porque realmente vale. A qualidade do que é feito, o cuidado do que é feito. Isso não está no vídeo, mas antes de nós começarmos essa apresentação, eu coloquei uma música. Essa música instrumental era tocada ao vivo por 3 rapazes, que era City of the Sun, o nome do grupo, um grupo de Los Angeles. As músicas têm um predomínio de tons menores. E você, dentro de um contexto que vai começar uma plateia, você está ali animado e ouvindo, você já está primed ou prompt, né, preparado para as emoções. Eu estava lá, já assisti essa palestra da Kate Bowler, uma paciente diagnosticada com estágio avançado de câncer, com um filho pequeno, tendo casado com o seu namorado do high school. E isso é TED-Med. É o relato emocionado. Ela estava com um sorriso no rosto e lágrima nos olhos. Ao final da plateia não tinha nenhuma pessoa sem lágrima nos olhos como eu estou agora, emocionado, tendo visto essa palestra N vezes. Essa é a magia do TED-Med. No caso do TED, mas no caso específico do TED-Med. Falar de doença, falar de coisas difíceis, como um diagnóstico de um câncer avançado. Falar com um sorriso no rosto, porque ela está, nessa ocasião, há 4 anos, embora tenha tido um diagnóstico de doença bastante avançada, há 4 anos viva. E eu ouvi dela o relato de por que ela está viva. Não é para quem que ela está viva, que é óbvio, né? É para o filho, é para o marido, é por ela. E como ela está viva. Mas não é um relato dos avanços da imunoterapia a qual ela está sendo submetida. É um relato emocionado, apaixonado do que é medicina, do que é saúde. É isso. Agora vocês imaginem, se você me perguntar, essa foi a melhor palestra do TED-Med que você assistiu? Talvez não. Foi a mais emocionada porque é um relato pessoal? Talvez sim. Mas relatos por exemplo, de 2 rapazes que são dedicados a... Desculpe, só para completar a Kate Bowler, ela é estudiosa de religião e o efeito da fé na saúde. Tem livros publicados, então ela está viva e lutando e defendendo que a gente entenda melhor isso, nós profissionais da saúde, e todos nós como seres humanos. Então isso tem que ser compartilhado. Relato do Geraldo Reis e do seu companheiro que chegam lá e começam a contar uma história, como eu estava dizendo, uma história. Eu vou tentar reproduzir, mas depois vocês assistem, já está no YouTube. Eles
dois, um ao lado do outro, sentam e falam assim: imagine você andando de carro numa região produtora de frutas e legumes, num dia ensolarado, bonito, e aí você encosta naquele stand de beira de estrada, simples, no meio dos produtores, você desce e sente aquele cheiro de melancia, frutas da estação, você está ali, colhe produtos orgânicos, enche a sua cesta, alfaces, frutas lindas, e na hora de pagar, você olha para o batal do caixa e você ouve uns gemidos. E nota que logo atrás tem um picape, uma caminhonete, onde um senhor, provavelmente o proprietário daquele setor, ou do gerente, ou o que esteja, está violentando uma jovem, uma mexicana. Isso aconteceu nos Estados Unidos. E logo em seguida, e ninguém falando nada, em seguida você ouve que tem um mestre, um capataz, reclamando que o funcionário queria beber água de novo, naquele calor tórrido. E a questão é assim, ele continua a história dele. Você olha para o caixa e ela fala assim: são 27,20, você vai pagar em cash ou credit? Qual é a reação que qualquer um de nós teria? Pagar, dar as costas e virar? Ou existe algo chamado empatia que nos obriga a tomar uma atitude ou você chama a polícia, ou você protesta, ou você faz... Essa introdução para uma história sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, em que nós compramos um produto e não sabemos de onde ele vem. Será que o Brasil é diferente? Esse é um outro TED. Foram 30 e tantos TEDs em 3 dias. Eu selecionei 12 para fazer o quê? Para apresentar para os meus alunos na UFRJ. Alunos, ex-alunos e alguns de vocês estiveram presentes lá. Um evento para difusão do TED-Med, porque isso é tão bonito que tem que ser compartilhado. E aí, falando um pouquinho sobre os bastidores do TED-Med, live, porque o que é o TED-Med Live? É o direito que algumas pessoas ligadas a hospitais, hospitais de ensino, quando solicitam, têm o direito de transmitir ao vivo do TED para a sua instituição. Gratuito, regras bastante rígidas. Obviamente não pode ser gerado conteúdo em cima do que foi apresentado, pode se apresentar e discutir. E aí, para quem esteve presente, eu baseei a ideia do Palm Springs, das palmeiras, e trouxe para as palmeiras do Jardim Botânico e usei lá o nosso poema Canção do Exílio, Minha Terra Tem Palmeiras Onde Canto os Sabiás. E isso só foi possível através de copiar e utilizar no Brasil, do nosso jeito, modelos simples de realização de trabalho humanitário, vamos chamar assim, né? Na verdade, isso aqui é academia, ou deveria ser. Alunos que se voluntariaram, a gente teve que recusar voluntários que queriam participar, que ganharam nada mais do que uma camiseta, um lanche e muitos sorrisos, né? Foram assim, empolgadíssimos. Um deles agora está na universidade, está em Harvard aqui, o Hadi, motivado também pelo TED Méritos, pessoas muito, muito especiais. E que a gente conseguiu homenagear ex-alunos. Está aqui o Gabriel, que foi um dos moderadores, que naqueles módulos que apareceram no início, um deles era sobre Youth e Truth, né, juventude e verdade, e o Gabriel foi um dos que participou ativamente, um ex-aluno brilhante do Pedro II, que foi fundado na mesma época da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, tem tema para muita coisa. E a gente encerrou com um chorinho, com ex-professores meus, como o Lúcio, nefrologista, aposentado da UFRJ, onde eu tenho a honra de hoje substituí-lo, ou tentar substituí-lo, melhor dito. Ricardo Valença, também colega de turma, de um ano de diferença, e o nosso professor Alexandre Pinto Cardoso, conhecido de todos, exímio pandeirista. Então aqui todos são músicos, a gente estava literalmente curtindo. E aí vem a questão, assim, isso é feito por prazer individual e pessoal? Sem dúvida. Ninguém faz nada que não, com tanta motivação, com tanta paixão, se não estiver empolgado. Mas não é feito para mim, com certeza, né? Assim como o fundador não fez para ele. E aí, em seguida, o que é que eu pensei? Bom, se a gente fez o TED-Med Live 2018 e foi um sucesso, o que é que a gente vai fazer? No mínimo, o TED-Med Live 2019. Até que a vida é cheia de surpresas e não vai ter TED-Med Live 2019. Ou melhor, não vai ter TED-Med 2019. Porque na semana passada eles acabam de anunciar que o TED-Med vai para Boston.
E, obviamente, vendo essa mudança, que também não foi de total surpresa, porque eu tive a oportunidade de trocar 2 ideias durante esse encontro com o proprietário da marca Jaywalker. É um bilionário que tem 150 aproximadamente patentes, ou seja, é alguém genial, que tem o espírito inquieto dos pesquisadores, dos investigadores e teve sucesso financeiro, mas que não se contentou só com isso. Porque certamente, para muitos bilionários, o grande feito que eles conquistaram não foi o dinheiro acumulado, e sim o que levou a eles eventualmente a se tornar bilionários. E o que eles fazem com isso depois, né? Então, isso acaba sendo um convite. Eu tentarei ir a Boston no ano que vem. Espero que alguns que estejam assistindo essa palestra se motivem. E antes da gente abrir para perguntas e o debate, né, que eu acho que grandes temas não devem ser expostos unilateralmente, assim, debatidos, acho que essa é uma introdução para perguntas que possam surgir relacionadas aos bastidores do TED-Med, mas eu retorno ao que mais longe eu consegui alcançar como a origem, a fonte dessa inspiração toda, que é o meu bisavô. Então, que no final das contas, fazia a mesma coisa que a gente está fazendo agora, contando histórias. Mudou a tecnologia, mudaram os meios, mas o ser humano não mudou tanto assim. É isso. O TED-Med, ele foi criado em 98 pelo mesmo fundador, Richard Saul Wurson, que é o tal arquiteto. Ele criou em 84 o TED e em 98 o TED-Med, com a ideia de que o conceito TED poderia ser ampliado para algo semelhante, mas para falar de saúde, bem-estar, desde o início. Só que, assim como o TED, houve um período longo de inatividade. Então é aquela ideia brilhante. O Rubens estava comentando antes a dificuldade de manter instituições não governamentais serem financiadas, porque volta o vatapá, né? Todo mundo gosta, mas o trabalho que dá é enorme. Então não é fácil a gente conseguir manter uma instituição nesse ritmo. Precisa de financiamento, precisa de doação, e mesmo tendo custado $5.000 por pessoa, tenho certeza que não financia o que foi, a qualidade do evento como um todo. Então o TED-Med, ele poderia ter o TED-Med X, que são os TED-Meds independentes, para discutir saúde, organizado por instituições que pleiteassem a franquia. Mas essa eu tenho da fonte. O Jaywalker, que é o atual detentor, que ele comprou em 2011 o direito do TED-Med. E houve, está na internet, não é segredo nenhum, uma briga porque o fundador, quando o Jaywalker comprou, com a promessa de fazer daquilo a Davos do encontro médico, ele, estou dizendo que está na internet, tá? Ele fez uma manifestação dizendo que não, o fundador não iria participar daquilo. Desejava boa sorte, mas eu acho que, assim, não sei se foi certo ou errado, e mudou. Porque foi a entrada de um grupo com muito dinheiro, não que o anterior não tivesse, mas que quis transformar daquilo realmente num grande negócio. E aí entra o lado dos bastidores do negócio. Não há dúvida que, por mais que seja uma instituição sem fins lucrativos, é um grande negócio, né, que é difundido. Agora, como fazer dinheiro com o TED-Med, eu não sei. O que eu vi é que existiam patrocinadores, em geral startups com ideias inovadoras, que eventualmente tiveram um espaço específico, que tinham 6 módulos. Um dos módulos, cada apresentador tinha 3 minutos para apresentar uma ideia, chamava What If. Esse eu nem usei no TED-Med Live, porque me pareceu muito pitch de... Assim, é o momento de pagar os patrocinadores, né? E eram ideias geniais, né? Então, What If, né? Então, What If, e vinha com uma ideia que, na verdade, eram ideias que já estavam implantadas, e ao lado, no salão, eu acabei não falando sobre a estrutura, né? É muito parecido com um congresso. Tem o stage, main stage, que é onde acontecem as palestras que a gente vê na internet. Existe um salão ao lado, onde tem comida da maior qualidade, como um belíssimo congresso. Mas o que me surpreendeu é que eu não vi nenhuma grande marca da indústria farmacêutica. Não sei nem dizer... No TED-Med. Não sei nem dizer por quê. Não sei se há uma seleção no sentido de não se transformar em algo próximo do comércio. Mas voltando ao porquê que o TED-Med X não existe, o Jaywalker me falou, eu não gostaria de ter problemas jurídicos relacionados a ideias que são difundidas e que podem ser interpretadas como orientação médica
usando o nome TED-Med. O que eu disse para ele, aquela resposta é óbvia, né? Se mudar de ideia, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, pelo menos, que é um grande país. E ele falou, eu conheço muito bem o Brasil, adoro São Paulo, adoro o Rio de Janeiro. Se eu mudar de ideia, pode ter certeza que a gente vai fazer alguma coisa juntos. Mas não tem. Diferente do TEDx. O TED... E aí, só pegando o teu gancho, PC, isso implica muito na qualidade do que a gente vê. Se a gente entrar hoje, aleatoriamente, eu não sei o número, obviamente, de TEDx e TEDs parece que existem, a chance da gente cair em algo de não muito boa qualidade é enorme. Porque apesar de todo o controle de formato, o controle de conteúdo é bem difícil. E até, obviamente, tem sido procurado por algumas pessoas, me perguntam, você não vai fazer um TEDx? Eu digo, a minha resposta bem sincera eu me preocupo muito com geração de conteúdo. Eu acho que ela tem que ser muito relevante para que a gente faça um encontro que fuja das questões políticas, econômicas e influências de quem vai financiar e que vai dizer assim, olha, tudo bem, eu vou financiar, mas eu gostaria que o Dr. X falasse sobre tal tema. E só nisso eu acho que já interfere com a qualidade. Moisés. Eduardo, parabéns, sensacional. Sim. Achei a sacação ótima das ligações que você fez, né? 2 perguntas. A primeira até um pouco ligada a essa que o Paulo falou agora, por exemplo. Se há uma ideia de você difundir as coisas que são colocadas ali e tal, com esse valor de $5.000 para poder participar, você acaba meio que selecionando um grupo. E assim, esse o objetivo mesmo de você selecionar, talvez não pelas ideias, mas pelo poder financeiro das pessoas. E se é isso, assim, no que isso acrescenta você que esteve lá, assim, é diferente você estar conversando com aquelas pessoas e tal? Essa é uma pergunta. E a outra é como é que você se sentiu depois que você apresentou o seu lá na Inglaterra? Assim, você acha que você tocou as pessoas? Você teve essa percepção de ter tocado como você foi tocado aí por essa palestrante que você comentou agora? Tá, bom, 2 ótimas perguntas. A primeira, relacionada a essa barreira de entrada, que não há dúvida que existe, ela faz com que o evento seja um evento para poucas pessoas. Então foi um evento de 300 pessoas para o mundo inteiro, ou 300 e poucas talvez. Não, desculpe, esse ano foram 700 pessoas, não sei se está envolvido o pessoal da organização, e um número grande de países representados. Então eu creio que na submissão eles criem cotas, talvez eu tenha entrado alguma cota lá. Eles perguntaram qual é a motivação, e eu disse que a minha motivação era organizar um TED-Med-X no Brasil. E coloquei como referências o próprio TED-X que eu tinha participado e o meu LinkedIn. Então nada mais que isso. E a resposta que veio rápida, em 48 horas, foi: nós não cedemos os direitos TED-Med-X, mas considerando o seu perfil, caso você ainda tenha interesse, você está aceito. Eu não sei se foi uma boa ou má notícia, que na hora eu falei, nossa, $5.000, será que não estava nos planos? Porque uma coisa é você investir $5.000 para organizar um evento aqui que você vai diluir. O TED-Med Live, que muitas pessoas perguntaram, pô, mas você alugou aquele teatro XP, grande, etc., deve ter... Foi lucrativo, não foi lucrativo? Aquilo ali foi uma loucura. Foi um crowdfunding que eu consegui em torno de $22 mil, mais $5.000 de um hospital e $5.000 de um laboratório. E em seguida foram $30 mil. Os $5.000 no câmbio já dava 18 mil. O aluguel do teatro em torno de 16, ou seja, não deu lucro, pelo contrário, mas deu muito prazer. Como algumas coisas que a gente faz. O problema é que a sustentabilidade disso é baixa. O TED-Med Live 2019, se acontecesse, eu não sei se ele aconteceria porque eu não tenho também como financiar e acho que não é a forma mais correta do próprio bolso. Isso não deveria ser uma atitude individual, né? Essa filantropia. Então a gente precisa encontrar mecanismos de tocar as pessoas. Nós tivemos 560 inscritos no TED-Med Live. Houve, obviamente, uma certa restrição. Eu não podia abrir para todo mundo, porque o teatro tinha capacidade de 360 pessoas. Compareceram 250. Então, o no-show de 50%. E eu já tinha trabalhado com o overbooking, né? Mas, mesmo assim, não atendeu todo mundo. E as restrições, nem todo mundo tem tempo. Hoje em dia, até é muito
pouco tempo que a gente tem para deslocamento. Agora, se tivesse sido filmado, eu tenho certeza que o número de views seria muito grande. E não poderia ser filmado pelas questões de direitos autorais, etc. Mas foi uma bela sessão de cinema. Quem foi, acho que vocês foram, sabe disso. Agora, a segunda pergunta, que é um pouco mais de sensações, né? Como eu falei, após ter feito o melhor possível no TEDx, e um dos grandes desafios é fazer um TED em inglês, porque fazer em português já é difícil. Mas em inglês, respeitando o tempo e não gaguejando muito, não errando, e que as pessoas entendam, eu digo o que eu, de novo, citando minhas filhas, eu fiz o melhor possível, o que eu digo para elas, eu fiz o meu melhor possível. Poderia ser melhor? Poderia, mas não comigo. Não foi o meu melhor possível. E a sensação após é essa, assim, isso tem que ser compartilhado. Agora, um dos fatores de restrição muito grande, que tem a ver com a plataforma Amara, é que até hoje ele não está legendado em português, o que é muito restritivo. Então, os parentes de manhinha lá no Nordeste, nem todos têm a fluência para entender o inglês, e eu acho que as mensagens que passam ali são muito bonitas. Não estou falando só da minha. O TEDx teve temas bem interessantes. Lembre-se que o tema era Do Different. Então, tinha muitas pessoas fazendo coisas muito interessantes de forma diferente. E aí, quando pergunto no contexto de doação de órgãos, mas o que você fez de diferente com relação à doação de órgãos no seu TEDx? Eu falei, olha, eu usei o egoísmo, aí as pessoas têm que ver realmente o TEDx, né? O egoísmo como motivação para a doação de órgãos, que era uma ideia antiga que eu tinha e eu nunca tinha visto. Todo mundo fala de altruísmo, né? Mas o ser humano, em geral, não é altruísta. A gente tem várias evidências disso. Mas egoísmo vai. Então, no meu TED eu digo assim, quando eu morrer, me aceitem aí. Aceitem meus órgãos, que é uma forma de eu continuar vivendo mais tempo, né? Não é uma grande enganação, mas pelo menos provoca a ideia das pessoas. Embora quem viu o TED sabe que a melhor forma de ficar na vida das pessoas é através da memória do que a gente faz aqui, das ideias que a gente troca. João. Eu tenho a oportunidade de participar de alguns grupos que não tem nada a ver com medicina. Um deles chama-se Convergência Política, que é um grupo suprapartidário, movimentos suprapartidários, e esse grupo, essa semana, eu estou lá há mais de ano, desde antes das eleições, ainda na época da eleição municipal. E para minha surpresa, eu sou minoria, acho que sou o único médico, deve ter uns, 200, é advogado, é político, é engenheiro, todo mundo. O que aconteceu ali? Para minha surpresa total, um rapaz, muito até bem dos mais tranquilos, se levantou, acordou mal, dizendo o seguinte, que alguém falou assim, olha, nós doamos sangue, não sei o que, da campanha, não esqueçam de doar sangue. E o camarada levantou a seguinte coisa, eu não vou doar sangue coisa nenhuma, não acredito nisso, porque o sangue é vendido na área privada, cada bolsa custa R$ 1.500 e não sei o quê. Aí, cara, aí ficou aquele silêncio no grupo, aí eu deixei acalmar um pouco. Eu fiquei, rapaz, fazendo 10 mil coisas, respondendo as questões do camarada, explicando o que significava. Eu falei assim, olha, eu não vou discutir o valor financeiro, o preço dos R$ 1.500. Vou te explicar o que você paga, o que é cobrado. Quer dizer, isso com a bolsa de sangue. Aí eu disse assim, você tem que entender que a bolsa de sangue é uma transfusão, é um transplante de órgão. Da mesma forma que você não paga pelo rim, você não paga pelo coração, você não paga pelo fígado, mas você tem uma série de outras questões. Aí ele disse assim, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver de transplante de órgão, eu estou falando de transfusão de sangue. Olha, isso um cara que é pós-doutor em política econômica na Inglaterra. O cara é pós-doutor. O cara não tinha conhecimento. Rapaz, aí no final ele me agradeceu, desculpa e tudo mais, não sei o quê. Mas a minha preocupação era naquele grupo ali, que tem uma influência imensa. O cara não tinha a menor noção. Agora você vê a importância de uma iniciativa como essa, o quanto isso pode fazer diferença, porque senão nós vamos ficar falando para nós mesmos. Claro. E não vai resolver nada. João, é excelente o teu comentário, que ele toca num dos temas que eu tenho discutido, obviamente, entre nós mesmos e entre outras pessoas que estão muito interessadas, que é que o inglês tem uma palavra só, nós temos duas, que é o politics, né? Então, a política e as
políticas de saúde, né? Nós temos a mesma palavra. Então, policies e politics. As policies são determinadas, dentre outros fatores, pela influência de política. E é preocupante quando nós não temos as pessoas devidamente informadas tomando decisões sobre políticas de saúde, no caso, mas políticas em geral, práticas que determinam a nossa vida no dia a dia. Então, são decisões tomadas muitas vezes intempestivas e influenciadas, não só questão política, partidária, é questão de desinformação, o que só reforça, e aí voltando ao tema principal, como é que o TED-Med é uma ferramenta tão rica de difusão de conhecimento, e não só difusão de conhecimento no sentido de que o que já está sendo conhecido, né? Eu estou sendo redundante, mas difusão de dúvidas, difusão de questões que devem ser debatidas, porque é muita gente pensando, se nós não provocarmos as pessoas com as suas mentes brilhantes, né, em áreas diversas, com questões relevantes, a gente vai ficar na mesmice. Então, em parte, isso também é educação, né? Educação, pesquisa. Aí é aquele terreno comum entre educação e pesquisa, né? As dúvidas que geram questionamentos e, eventualmente, respostas ou estudos e trabalhos ou políticas de saúde que vão nos dizer se acertados ou não, depois que a gente vê isso, né? Mas isso é fundamental, só reforçando o papel da educação. Agora, só reforçando então de novo, dando um gancho esticando esse raciocínio, essa semana nós tivemos um evento cancelado que discutia barulho, ruído nos hospitais. Aquele evento que era de terapia intensiva, né? Um TED-Med, uma das palestras do TED-Med provocou essa questão. O que nós estamos fazendo para reduzir os ruídos no hospital e de que forma nós estamos utilizando a tecnologia, e em particular a música, como uma ferramenta que poderia ser utilizada para os pacientes, os profissionais de saúde, né, e quem cuida. Não só os cuidados de saúde, mas os cuidadores. E por trás disso tem uma ideia de que pessoas que lidam com música, ninguém precisa ser um grande músico, mas se você gosta de ouvir música, quase todos nós gostamos de ouvir música, poderiam ser melhores, cidadãos melhores, daqueles que convivem de alguma forma com música. Aí entra uma questão delicada que é preferências musicais e o quanto que isso pode ser provocativo. Eu não vou entrar nisso. Mas a questão é que nós utilizamos pouco a música. E uma dos exemplos que eu digo é quem de nós inclui na sua anamnese a lista de Spotify. Porque eu tenho convicção que se você me disser, se o Moisés me diz, mostra a tua lista de Spotify, mesmo que eu não te conheça muito bem, aquilo pode ajudar a conhecer o teu perfil de personalidade, emocional, quais são as tuas preferências, etc. E é uma questão tão simples e tecnológica, né? Hoje em dia, no prontuário eletrônico, bota aqui Spotify. Nem que seja para quando aquela pessoa estiver internada no hospital, ele vai ouvir suas músicas preferidas. A tecnologia, nós temos hoje não só os fones de ouvido que isolam todo mundo, mas pequenos fones de pescoço. Você ouve aquilo ali. Aí, contando isso para o Beto Paiva, ele falava, quando eu era aluno de medicina, anos 80, ele andava com um radinho, com a Rádio Mac, ouvindo música clássica, porque o Beto Paiva é violinista. Então, a tecnologia da época era o radinho de pilha no bolso. Mas o conceito é o mesmo. Então, por que não discutir isso? Aí, Moisés me ajudou bastante na análise do cancelamento. O cancelamento foi feito por quê? Porque só tinha um número X de inscritos. E eu me dizia assim, pouco importa o número de inscritos, se o evento for difundido, se tiver quantas aulas já dei para 3 pessoas, 4 pessoas, basta uma para interagir, né? E isso eu parabenizo o Instituto Grandes Temas, né? Porque a nossa missão é essa, debater grandes temas. Essa é um site que nós fizemos em 2003, exatamente isso. Em 2003, a gente pensar aqui, não era tão fácil você botar a coisa na internet. Era muito difícil. Então, o que nós fazíamos? Por uma questão de velocidade, de banda, etc., impossível. O Wilton, no início, ele tinha muito buffer underrun. Ou seja, quando você botava qualquer coisa que durasse 5 minutos, o negócio travava. Uhum. Então, assim, para a gente melhorar isso, eu filmava, gravava em CDs as aulas e distribuía. Então, assim, mas essa difusão do conhecimento era muito restrita.
Aí tivemos então a ideia de como é que a gente vai passar o conhecimento. Bom, podcasts, né? Tinha uns podcasts, iTunes, aquela coisa, começou a surgir isso. Então, dá-lhe podcast. A gente gravava, eu comprei os negócios e botava podcast na pessoa. Mas isso não era atrativo, né? Então, assim, essa nossa briga, luta para difundir o conhecimento é uma coisa da natureza humana. Então, a gente vê pela nossa história, pelo que você está contando, pelo TED, e o círculo dos afetos é fundamental para que ela dê uma cola. Se você apresenta um conhecimento sem nenhum afeto, e aí entra música, aí entra momentos de declaração pessoal, técnicas, livros saindo aí a coisa não fixa. E nós estamos vivendo hoje um momento de muita desinformação, muita informação lixo, muitos interlocutores, né? Hoje em dia, então, todos hoje são professores, porta-voz. Você entra no YouTube, então você tem de culinária a não ser, ou seja, está tudo muito raso, não é? A cultura que eu chamo de uma cultura rasa, cultura de rede, cultura bem rápida, fluida, mutável. Então, tudo isso descolou a grande cultura de quem diz alguma coisa. Eu fico às vezes imaginando assim, poxa, eu queria escutar aqui, por exemplo, para falar de amor fati, de desestruturação da estrutura religiosa, o próprio Nietzsche, por exemplo, do Uberman. Imagina você escutar um cara, mas você não escuta mais hoje. Talvez vão te escutar o que você está falando aqui, os seus netos, porque você vai ter uma aula dada num TED. Então, assim, eu acho que a nossa responsabilidade de colocar algo no YouTube, ou num TED, ou no próprio IGT, é muito grande para as gerações futuras, para ver, assim, esse tipo de depoimento, porque nós aqui estamos, por exemplo, os médicos em geral, eles sempre têm uma forma de passar o conhecimento de uma maneira muito autocrática. Ou seja, o professor vai, tem a palavra, fala, o aluno escuta, obedece, anota e me dá a cola. Só que esse modelo, eu acho que é um modelo que não vai existir mais, porque esse conhecimento não fica. E o que você faz para ficar? Você tem que praticar, você tem que fazer, você tem que trocar, você tem que começar a criar mecanismos. Hoje, eu sou de uma época que era PBL, né? Problem Based Learning, né? A gente até hoje é isso, mas hoje é TBL, né? É Team Based Learning, né? Então, você aprender a dialogar, escutar as diferenças. Eu entendo perfeitamente esse exemplo que você colocou aí do blog, porque muitas coisas, às vezes, a pessoa diz para a gente, o nosso próprio colega, que dói o ouvido, mas é um exercício, é um hábito, é uma coisa aristotélica mesmo. É você exercitar o hábito no sentido de entender que essas diferenças existem e você tem que aprender a respeitar. E essa geração millennium, eu andei estudando um pouco sobre X, Y, Z, milênio, essas coisas todas, e umas coisas interessantes, eles têm uma necessidade muito grande de fazer parte de. Então, se ele não se sente que faz parte de ou daquele ambiente, essa convivência deixa de existir. Eu acho que essa finalidade nossa de expor um conhecimento, uma cultura, ou seja, o que for, ela tem que ser muito participativa, ela tem que ser, não é marqueteira, mas ela tem que ser verdadeira. Nós vivemos um mundo de cinismo, ou seja, as pessoas se apresentam de uma forma que ela não é para que o outro te aceite. Então, assim, a transparência é uma coisa que todo mundo fala, mas a transparência ela tem que ser educada, mas ela tem que dizer, né, o que você é, porque é um desrespeito com o outro de ter uma imagem que não é a sua. Então, assim, eu vi aí nessa essência que você apresentou essa necessidade. Eu não sei se você percebe isso, mas assim, se você for falar algo da sua experiência, que isso seja verdadeiro, porque é o verdadeiro que te faz chorar aqui quantas vezes necessário. Não é uma representação. E nós estamos, infelizmente, vivendo num mundo de representações. E esse cinismo, que sabe que o oposto da transparência é o cinismo, ela é antiético. Você imagina você, como diz eu falo muito,
eu estou lendo muito sobre ele, mas Nietzsche, ele diz o seguinte, se você constrói ídolos, constrói ideais, você não é o mundo real. Então, se aquela pessoa, ou aquela aula, ou aquela informação não é verdadeira, você está amando uma ilusão, não é o mundo real. Então, assim, é trazer para baixo, e o super-homem é esse. O super-homem é aquele que é capaz de viver no mundo real como ele é e amar como ele é, com todo o caos, ou com toda a claridade. Então, assim, isso que é o que nós estamos perdendo hoje com essas desinformações e com essa necessidade enorme de busca de likes ou de plateias cheias, e você está aí exemplificando esse fenômeno de ter auditórios lotados. Eu acho que todos aqui presentes, que dão aulas, que participam de congresso, percebem que esses auditórios estão cada vez mais vazios e as pessoas estão cada vez mais buscando, né, esses elementos em outras formas de você ter acesso. É mais ou menos isso que eu queria te falar. Maravilha. E é uma luta muito grande, eu posso dizer, a nossa, o PC, João, o André, né, o próprio Felipe, de construir o que é um Instituto Grandes Temas, porque o Brasil, aí você botou assim, o TED-MED vai para a porta. A pergunta que eu fico assim, será que é a burocracia, as dificuldades, ou por que o cara foi embora daqui e não é mais aqui? Porque é um terreno complicado aqui. O TED-MED, ele logo, em algum momento, ele foi, acho que foi logo depois da aquisição pelo Jay Walker, ele foi para Washington, D.C. E qualquer movimento que vai para Washington, D.C. Não, ele era realizado inicialmente em San Diego. Ele mudou de mãos 2 vezes, né? Embora o fundador tenha continuado quando ele vendeu a primeira vez a marca, né? A empresa, eu não conheço os detalhes, mas ele continuou ligado à organização, à essência, e quando foi vendido pela segunda vez para o Jay Walker, ele saiu. E o Jay Walker, nessa tentativa de transformar em um evento maior, no sentido de mais visibilidade, ele levou para Washington, possivelmente pela influência política. Então, quando a gente muda aqui, trazendo para o Brasil, se vai para Brasília, a gente entende que vai ter por trás algum interesse ou desejo de se aproximar da política. Se vai para São Paulo, vamos pegar aqui, caricaturas, para os negócios. E se vai para o Rio de Janeiro, é o entretenimento, a arte, né? São caricaturas de cidades, mas é mais ou menos como a gente funciona. Nos Estados Unidos, Boston representa, sem dúvida, um dos grandes polos de tecnologia. E acho que é um movimento, em parte, acertado, vamos dizer. Eu sou suspeito porque tive a oportunidade de morar 2 anos e meio, é uma cidade maravilhosa. Agora, não sei se a audiência vai ser local também, porque tem isso, porque se há essa restrição que o Moisés citou, eu consigo, aqui, entre os meus amigos aqui, depois dessas palestras, eu tenho pelo menos uns 20 interessados em ir. E a gente pode buscar mecanismos de financiamento de grupos, etc. Só não sei se vai ser aceito também, eu tenho dúvidas. Agora, eu queria só reforçar, Rubens, em cima dos teus comentários, vou chamar de filosóficos, porque são mesmo, né? Você está questionando, não está com a preocupação de encontrar as respostas, mas sim levantando as questões de forma adequada. A gente fala muito do TED, desse triângulo, da tecnologia, e fala um pouco até do design, né? Que é a forma, o círculo branco, o simbolismo do vermelho, o impacto, as letras marcantes, né? Mas é o entretenimento. Então, é uma experiência participar do TED. E nós, quando assistimos a um TED, quantas vezes nós nos pegamos nesse mundo atual que a gente assim, não estou fazendo nada, o que é que eu vou fazer? Vou assistir um TED. Então ele conseguiu entrar no nosso mundo de uma forma muito simples, através dos nossos telefones portáteis, gratuitamente, né? Quer dizer, dentro do contexto de custo, tem custo do telefone, da assinatura, mas você não paga para acessar o TED, e ele preenche de uma forma que é muito semelhante ao entretenimento, com algo que é um entretenimento educativo. Então, ou seja, é uma fórmula bem forte. E o nosso desafio é fazer algo semelhante. Eu tenho o desejo de dedicar grande parte do tempo que resta da minha vida, que não vai ser para sempre, na educação médica com o entretenimento. E eu acredito muito nos jogos. Mas não só os jogos de videogame, eu acredito nos jogos presenciais. Temos uma geração que eu não sei o nome, que viveu encontros para jogar War, para jogar Batalha Naval, né, encontros de grupos, e eu acho que isso vai ter uma chance de volta, mas desde que a gente inclua
a tecnologia nisso. E acho que eu tenho algumas ideias que já estão aí no forno e acho que vão dar para alguma brincadeira mais. André. Edu, parabéns, muito bom. Assim, a questão é, aonde é que está o sucesso? Como é que foi a pegada do sucesso? Porque, na realidade, o conteúdo ele pode ser replicado. O modelo também é uma coisa que é passível de replicação. Onde é que foi o pulo do gato dos caras para poder fazer isso virar esse fenômeno? Você já apresentou de uma forma assim, bastante didática a questão da importância dessa coisa fácil de contar a história, de fazer chegar com emoção, e que foi uma novidade na ocasião. Tem o limite do tempo, que talvez é uma coisa que também tem agregado muito, porque ninguém aguenta mais do que isso assistindo. Isso é uma realidade do mundo do mundo fluido lá do Bauman. Então eu acho que, na verdade, quer dizer, tem um trabalho para ser feito que ele descobriu ali. Você acha que dá para replicar, seguir a estradinha dele, porque ele construiu uma marca forte e abriu um caminho? Como é que a gente replica isso de uma forma tupiniquim? Eu acho que o TEDMED Live, em parte, mostrou o que eu acredito. Primeiro que eu não acredito na importação de modelos prontos. Aí, utilizar as mesmas ferramentas, a gente já faz isso. Todo mundo se comunica através dos smartphones, etc. No caso, aí, de novo, a pergunta aqui do Moisés. Eles fizeram um clube, no início, um acesso restrito. Os primeiros encontros TED, pelo menos os que se tornaram mais famosos, acho que ainda são bastante restritivos e com conteúdo, os palestrantes convidados, sem dúvida, o time dizer que falou no TED Encontro, durante muito tempo, acho que mesmo agora, significa muito, porque é um comitê muito selecionado, é muito restrito. O comitê curador do TEDMED é de autoridades de peso. Vale a pena visitar lá o tedmed.org. E muitas pessoas fazem isso de forma voluntária. Então, para você ser selecionado para ter a tal 18 minutos de fama lá, não é somente ser um bom palestrante, é realmente ser algo relevante, conteúdo que passe pelo conselho curador. Então, eu diria que a qualidade da escolha dos palestrantes é fundamental. Não estou falando dos TEDx, estou falando do TED mesmo. E isso para o TEDMED também. E aí que é o ponto fraco do TEDx. Se você faz um TEDx e convida os seus amigos e etc. conhecidos, o risco disso ser de menor impacto. E esses dados são facilmente analisáveis. Se você pegar os TEDs mais visualizados, são os melhores. É a magia da internet, né? Você fala assim, eu fiz um TED, tem quantos views? O meu tem 3 mil. Legal, bacana. Daí tem 3 milhões. Opa, peraí. Provavelmente, não vou dizer certamente, mas o que fala para 3 mil pessoas, ele não abrange tanto quanto 3 milhões de pessoas. Pode ser um TED ruim, pode ser um TED ruim no sentido de, não é a mensagem que eu quero ouvir, mas é uma das métricas que na internet funciona, número de views. Sabe o que me impressiona aqui? Nós estamos reunidos nesse auditório, na verdade, lá de cima, desde 1987. As reuniões eram semanais. O GT nasce das reuniões semanais do CTI. E e não tem como não ser, pela clarividência do Rubens, isso foi se tornando o que é hoje. Mas o que é curioso é que, veja só, nós saímos das reuniões ditatorialmente na época do CTI, para você com ponto, passamos para as reuniões de escolha de plantão e um tema, que ele começou a chamar tema para poder convencer o pessoal a vir para a escolha dos plantões. Era desse nível, estou fazendo assim, um mundo real. Depois, quando começou o IGT, a métrica era se dava engarrafamento na rua. Então engarrafava a rua, entupia, aí o André, não pode abrir aqui, porque vai ter o outro, não sei o que lá, e tinha que abrir aqui, aí enchia, tinha 60, 70. Olha só, a nossa preocupação, ele dizia assim, você acha que deu 50? Você acha que deu 70? Aí no dia do café da manhã, grandes temas deu não sei quantos.
Isso deixou e foi perdendo a relevância. Olha que coisa interessante. Nós hoje estamos discutindo aqui quantos milhões de likes ou dislikes você vai ter numa reunião que tem 4 pessoas. E isso não tem a menor importância mais para a gente. Isso. Vou contar uma história, João, em cima disso, né? Já que o tema é contar a história, né? Eu tenho um grupo de amigos, vou fazer as contas aqui, há mais de 30 anos, com certeza. E esse grupo de amigos se reunia semanalmente, né? E aí, essas reuniões foram se tornando mais escassas, etc. E a gente se encontra pouco. Hoje à noite a gente deveria se encontrar, não sei se o Rubinho depende dos planos do Rubinho para hoje à noite, mas eles estão reunidos, estamos esperando. Só tem uma coisa que faz a diferença, que ainda nos faz nos encontrar. A gente sabe que a gente vai se divertir, a gente vai beber, a gente vai contar histórias engraçadas e vai ser maravilhoso. Nós não nos aguentaríamos se nós nos encontrássemos ainda semanalmente. E o que fazia que a gente se encontrasse semanalmente era a necessidade de liberar aqueles hormônios de 20 e poucos anos. A gente jogava bola juntos. Agora a gente janta e bebe juntos e conta histórias antigas. Eu acho que da mesma forma que esse envelhecimento vai mudando frequências e intensidades, eu posso garantir que cada encontro nosso agora, individualmente, é muito mais intenso do que aqueles frequentes, embora todos tenham sido importantes. Então, para a internet, se a gente conseguir traduzir essa história toda para a transmissão do conhecimento, e vou contar outra história também, que essa não pode deixar de contar. Pedro Gordon, nosso nefrologista, referência, nosso do Sul, que veio aqui, foi convidado por mim, quando eu era presidente da Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro, em 2009, há 10 anos, para uma palestra mensal da SONERJ, Sociedade de Nefrologia do Rio de Janeiro, nesse auditório. E a minha preocupação é que era o Pedro Gordon, ele ia fazer uma palestra maravilhosa, como foi, e tinha poucos participantes. Mais ou menos, talvez, o número de pessoas que esteja aqui, 20 pessoas, não sei quantas pessoas tinham. E ao final, o Pedro sempre foi ligado a ensino baseado em evidência, nova tecnologia, PBL, então, e ele, Problem Based Learning, e ele chegou, Dudu, esquece esse negócio de reunião à noite, porque ninguém mais vai. Você se tornou como eu, um dinossauro. E eu tinha, será que isso foi há 10 anos? Talvez já tivesse razão, né? Tinha 47 anos na idade, na época. Então, assim, nós temos que nos adaptar à tecnologia. Então, ninguém mais se reúne em volta do fogo para contar histórias. Mas, provavelmente, aqueles encontros que a gente tiver em torno do fogo, contando histórias, serão os melhores encontros da nossa vida. E os TEDs que a gente vai ver vão se tornar menos relevantes. Pois é, essa foi uma das críticas que a gente teve no TED Med Live, né? As pessoas queriam participar e perguntar. Ainda mais numa época, voltando aqui o Rubinho que fala sobre a geração, eu não sei mais que letra que tá, depois de Z veio o quê? Z linha, ZA. Eu acho que você já foi a alguns encontros, certamente não médicos, né? Então você está falando aqui, de repente, no meio da tua fala, alguém levanta e começa a falar e não concorda, isso, aquilo. Então, é uma atitude que não faz parte da nossa educação, né? Que quando tem um palestrante, o palestrante fala e após a palestra tem perguntas. Então, essa interação, essa interatividade e de você estar falando e ouvindo ao mesmo tempo, ela está se transportando para os encontros. O TED ainda guarda o formato de 1984, expositivo, mas expositivo curto. Eu creio que muito breve, talvez isso se torne obsoleto. Isso aí, Rubinho. Mais uma vez, obrigado pelo convite. O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Fernando Pessoa. E você é um desses caras. Muito obrigado. E esse momento eu acho que valeu a pena. Muito obrigado. Muito obrigado.